Meus amigos, noite de 21 de novembro de 2024. Quero mandar um abraço a todos vocês daqui, da Venezuela do Sul. Hoje mais Venezuela do que nunca. E Caracas do Sul. Esta Caracas não fez metrô com o dinheiro da outra Caracas, dos caracos das outras Caracas. Muito bem, hoje é um dia em que aconteceu tudo aquilo que até a velhinha de Taubaté e até a Poliana sabiam. Até a velhinha, quando estava perdida em sua privada ou dormindo no berço esplêndido de sua rede, a velhinha de Taubaté sabia que esse dia, quando o sistema assim o necessitasse, haveria de chegar. O dia do tão esperado e previsível, né, Bolsonaro? Indiciamento desses suspeitos, investigados por tentativa de golpe de estádio, não é verdade? Muito bem. A PF hoje, então, entregou um relatório, concluiu o relatório do inquérito, concluiu o inquérito, indiciando 37 pessoas, Bolsonaro e vários de seus, inclusive generais 4 estrelas, também o ex-almirante, chefe da Marinha, e por aí vai. E por aí vai. 37 indiciados. Veja, vou ler a lista agora, lerei a lista e depois explicarei para aqueles que ainda não sabem, ou para quem quer relembrar, para quem queira relembrar, o que fenômeno jurídico é esse? Quais os efeitos dessa coisa chamada indiciamento que se dá, na maioria das vezes, no final, no término de um inquérito policial e as consequências. E agora as possibilidades. Quem poderá defender? Quais os chapulins colorados que poderão aparecer em defesa desses indiciados? Vamos verificar. Nesta democracia, tão democracinha, será difícil aparecer chapulins colorados. De repente Trump, fantasiado de chapulim colorado, quem sabe? É possível, quem sabe? Mas o fato é que a água fétida chegou no bumbum, na nuca e nas narinas de muitos. O que se planta, se colhe. Se planta incompetência, se colhe demência. Vamos lá. Meus amigos, mas antes eu quero agradecer a nossa querida inscrita Maria Aparecida, lá do estado maravilhoso de Rondônia, que aparentemente está distante disso tudo, só que não. Muito obrigado por esta linda gravata, que bom gosto você tem. Muito obrigado. Há outros presentes também, que as queridas inscritas, os inscritos são pão duro, mas os inscritos estão mandando aí, graças a Deus, as gravatas para nós compormos aqui, aparecermos um pouco mais bem-fazejos para vocês, não é? Bom, como diria o professor Divaldo Franco, ninguém tem, Chico Xavier também dizia algo parecido, ninguém tem o direito, né, de ficar por aí exalando sua feiura. A gente tem que se aparecer um pouquinho melhor para os outros, né? Muito obrigado pela gravata. Está aqui no Pleno.news a lista dos 37 indiciados pela Polícia Federal no inquérito do Góquio. Jair Bolsonaro e General Braga Neto estão entre os nomes. São 37 nomes. Além do ex-presidente Jair Bolsonaro, a lista de indiciados da Polícia Federal contém outros 36 nomes, incluindo o ex-ministro da Defesa, General Braga Neto, o tenente-coronel Mauro Cid, delator, e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. E também o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Praticamente o ex-governo de Bolsonaro todo está preso. Praticamente a oposição toda está presa. Praticamente mais da metade da nação, presa não, indiciada. Quer dizer, eu fiz um ato falho, talvez preso. Talvez seja o objetivo prendê-los. E talvez muitos serão presos. Não é? Até porque o doutor Alexandre disse que anistia para essa gente não. O Barroso disse, estivemos perto do inimaginável. Não, anistia não. O Gilmar Mendes disse, nunca anistia. O Moraes repetiu várias vezes, pacificação com essa gente? Never. Ou em russo, em chinês não vai dar para agradar o Lula. Em russo, né? Nikogda. Então vamos lá. Vamos ver a lista completa. Né? A lista foi levantada no âmbito do inquérito que apura a suposta tentativa de realização de um golpe de Estado para manter Jair Bolsonaro no poder. Com mais de 800 páginas, o relatório final do inquérito será enviado agora ao Supremo Tribunal Federal. A partir de agora, caberá à Procuradoria-Geral da República, com seu Paulo Gonetti, ex-sócio de Gilmar, amigão. Aliás, dizem que quem fez a maior força, a indicação para Lula indicar... quem deu a maior força para Lula indicar o Paulo Gonetti foi o Alexandre de Moraes e o doutor Gilmar Mendes. Que delícia! Vamos lá.
Então, caberá agora ao Paulo Gonetti, Procurador-Geral da República, munido e de posse desse relatório de 800 páginas desse inquérito, denunciar esses indiciados à corte, denunciar algum desses indiciados, ou então rejeitar, mandar arquivar, ou então fazer descer esse inquérito para mais diligências. Depois eu vou explicar isso. Confira a lista dos indiciados: Ailton Gonçalves Moraes Barros, Alexandre Castilho Bittencourt da Silva, Alexandre Rodrigues Ramagem, Almir Garnia Santos, ex-comandante da Marinha, Mauri Feres Saad, Anderson Gustavo Torres, Emis da Justiça, Anderson Lima de Moura, Ângelo Martins de Nicole, Augusto Alino Ribeiro Pereira, General 4 estrelas, Bernardo Romão Correia Neto, Carlos César Moretzon Rocha, Carlos Giovanni Delevati Pazini, Cleverson Ney Magalhães, Estevan, Carlos Teófilo Gaspar de Oliveira, pelo nome tão imponente, é militar, Fabrício Moreira de Bastos, Felipe Garcia Martins, Fernando Serimedo, não sei se está com medo a essa altura, Giancarlo Gomes Rodrigues, Guilherme Marques de Almeida, Hélio Ferreira Lima, Jair Messias Bolsonaro, a cereja do bole, ou do boles, José Eduardo de Oliveira e Silva, Laércio Virgílio, Marcelo Bormevete, Marcelo Costa Câmara, Mário Fernandes, Mauro César Barbosa Cid, acho que é o pai do Cid, né? Newton Diniz Rodrigues, Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho, Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho, né? Quem é? O Paulo, hein? O Paulo Figueiredo. Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, ex-chefe do Exército, ex-ministro da Defesa, General 4 estrelas. Rafael Martins de Oliveira, Ronald Ferreira de Araújo Júnior, Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros, Técio Arnaldo Tomás, Valdemar Costa Neto, Walter Souza Braga Neto, General 4 estrelas. Vladimir Matos Soares, está aqui o Paulo Figueiredo, inclusive. Os atos de 8 de janeiro de 2023, embora também se relacionem a uma suposta tentativa de derrubar Lula, são investigados em um inquérito separado. Ainda virá mais. Meus amigos, vamos aqui. Vamos, antes de ver o Bolsonaro se pronunciou, o líder da oposição, o líder do partido Bolsonaro se pronunciou. Antes disso, vamos rapidamente entender, em 30 segundos, eu aqui tentando resumir como penalista, né? O que significa um indiciamento? Veja, o inquérito policial é a investigação preliminar. É a fase pré-processual penal. É no inquérito policial, na investigação preliminar, onde levada à autoridade a notícia de um crime ou a notícia de crimes, a autoridade vai instaurar o inquérito, ela pode instaurar também por portaria, e dali então serão feitas investigações, coletas de provas, oitivas, juntada de provas, etc., acariações, etc. Às vezes fazem até delações premiadas. Uma das coisas mais terríveis que se inventaram no Brasil foi essa tal dessa delação premiada, que os policiais estão ficando enferrujados. Os investigadores não investigam mais. Faz delação premiada, resolveu o caso. Só que não, né? Pois muito bem. Então ao longo da marcha do inquérito, depois de ali ouvir das pessoas, depois de feitas investigações, etc. Bom, ali no final do inquérito, em regra, o delegado, a autoridade presidente do inquérito, no caso o delegado de Polícia Federal aqui, lindamente direcionado para esse caso, elabora um relatório final, que é o ato de conclusão do inquérito. Neste relatório, ele poderá indiciar ou deixar de indiciar aqueles investigados, aqueles suspeitos, aqueles que figuraram dentro do inquérito policial. Bom, ele pode deixar de indiciar, no final, fulano, Beltrano, Ciclano, falar, deixo de indiciar esses por isso. Ou ele pode indiciar. Se ele indiciar, ele vai dizer, olha, indicio fulano de tal, por isso, pá. Bom, esse indiciamento, ele está dizendo, ele está reconhecendo que há ali, ele está sugerindo para aquele que é o destinatário do inquérito policial, quem é
o Ministério Público, no caso a Procuradoria-Geral da República, nesse caso específico a Procuradoria-Geral da República, ele está sugerindo que há a chamada justa causa para que o Ministério Público deflagre ação penal contra esses indiciados, né? Justa causa, prova de materialidade delitiva e indícios mínimos de autoria delitiva. Veja bem, então isso é indiciar. É quando a autoridade presidente, no caso um delegado de Polícia Federal, presidente do inquérito, entende que, no caso aqui, esses 37 pessoas que pesam contra eles já nesse caso, justa causa contra eles, prova de materialidade delitiva e indícios de autoria. Muito bem, é isso. Quais os efeitos, doutor? Significa os efeitos imediatos jurídicos que essas pessoas vão agora para as mãos, vamos dizer assim, da Procuradoria-Geral da República, que vai ver o todo e vai ver cada caso, vai verificar quais as alternativas, segundo o Código de Processo Penal. Quando este inquérito chegar, e vai chegar rápido na mão da Procuradoria-Geral da República, a Procuradoria-Geral da República terá aí pelo menos 3 opções. Ela poderá, sim, todos esses 37, eu considero que de fato o delegado tem razão. O delegado os indiciou por ter justa causa, que eu já poderia então deflagrar ação penal contra todas eles, eu concordo. Eu concordo, vou denunciar, é uma opção. Ou então ele pode achar, vai denunciar alguns e outros ele vai mandar arquivar, vai denunciar alguns, outros ele vai mandar a Polícia Federal ainda buscar fazer mais diligências, né? Baixar os autos para mais diligências, como falamos. Bom, é isso. Então ele poderá denunciar, poderá mandar arquivar o inquérito ou poderá requerer que a Autoridade Policial Federal, ou DPF, faça mais investigações porque não tem ainda suficiente lastro para formar lastro de prova de materialidade de autoria para formar ali a justa causa. Então, qual é o efeito processual? Já estão condenados esses homens? Não. Já vão presos esses homens agora quando a denúncia? Não necessariamente, só se eles afirmarem, e o doutor Alexandre de Moraes concordar, que há requisitos, que há necessidade de mandar prender alguns desses ou todos esses preventivamente, ou mesmo temporariamente, para bem, temporariamente não, porque o inquérito já se findou, preventivamente, corre risco de fuga, corre risco de indícios fortes que eles vão continuar delinquindo, eles estão tentando melar a marcha processual, melar o processo. Se tiver alguns desses requisitos, fundamentos, poderá aí a PGR, no oferecimento da denúncia, ou depois mesmo, ao longo do processo eventual, requerer a prisão preventiva dessas pessoas. Já estão condenadas? Não. Indiciar significa apenas que, após o delegado de polícia, no seu juízo técnico, né, ele tem entendido que essas pessoas provavelmente cometeram crimes, agora isso vai para o PGR, vai passar por um novo filtro, nós estamos em tempos estranhos, vai passar por um novo filtro para ver se o PGR realmente vai denunciá-lo. Se denunciar depois, se o PGR denunciar essa galera toda, aí eles serão julgados no STF, e você já sabe que eles estão condenados rapidamente, na verdade, ou pelo menos a maioria toda. Interessante, as pessoas estão dizendo, olha, o único membro do governo Bolsonaro, o único general do governo Bolsonaro que não foi indiciado aqui, portanto não será denunciado, foi o Mourão. Por que que será, hein? Foi o Mourão. É interessante isso, né? Foi o Mourão. Meus amigos, as Forças Armadas estão aqui indiciadas, né? Praticamente, eu estou fazendo uma hipérbole, mas que coisa, hein? Acabaram-se as Forças Armadas. Muito bem. Olha o que disse o Bolsonaro. Bolsonaro pode pegar até... não é isso aqui ainda não, é isso aqui. Moraes faz tudo o que não diz a lei, diz Bolsonaro após indiciamento. Está aqui no Poder 360, também desse 21 de novembro. Ex-presidente afirma que que a sua luta começa na PGR, que decidirá se irá denunciar os envolvidos. O ex-presidente Bolsonaro disse nessa quinta-feira que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, faz tudo o que não diz a lei. O magistrado é relator do inquérito que resultou no indiciamento do ex-presidente, né?
e mais 36 nomes. Disse Bolsonaro: Moraes conduz todo o inquérito, ajusta depoimentos, prende sem denúncia, faz pesca probatória e tem uma assessoria bastante criativa. Vocês entenderam? Faz tudo o que não diz a lei. Bolsonaro, e a carta de Temer? Assinaria novamente a carta de Temer, Bolsonaro? Bom, é uma pergunta que fica. O relatório foi produzido pela PF, que conduziu tal. Disse Bolsonaro: tem que ver o que tem nesse indiciamento da PF, vou esperar o advogado. Isso, obviamente, vai para a PGR. É na PGR que começa a luta. Não posso esperar nada de uma equipe que usa a criatividade para me denunciar. A luta agora se encerrou, Bolsonaro. Muito bem, isso foi o que disse Bolsonaro sobre o seu indiciamento. O líder da oposição no Senado, o senador Rogério Marinho, que é do partido de Bolsonaro, e de Valdemar da Costa Neto, vejam que foi indiciado também aqui o presidente do IPL, a oposição está indiciada. Fala em perseguição a Bolsonaro. Para Rogério Marinho, senador, indiciamento do ex-presidente de outros 36 nomes. Já era esperado. Como eu lhes disse, até a velhinha Taubaté esperava. Nessa quinta-feira, após a Polícia Federal indiciar Jair Bolsonaro e outros 36 nomes, no inquérito que apura a suposta tentativa de realização de um golpe de estádio. Aliás, os ex-presidentes se manifestaram. O senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, líder da oposição na casa, falou em perseguição. Disse ele: não só era esperado, como representa a sequência a processo incessante de perseguição política ao espectro político que representam, Bolsonaro e esses outros. Pois é. Muito bem. Então, reação de Bolsonaro, reação de Costa Neto, E aí, já uma projeção que alguns analistas estão fazendo, é cedo ainda, muito cedo, conforme já depreendemos, mas alguns analistas, não sei se bem intencionados ou apressados, já começam a fazer cálculos. Diz aqui ainda o Poder 360, em outra matéria: Bolsonaro pode pegar até 28 anos de prisão por tentativa de golpe. Ex-presidente, mais 36 pessoas, até 28 anos. É perpétua. Foram indiciadas por tentativa de golpe de Estado, abolição de estádio, demoplástico e organização cremosa. Está aqui o ex-presidente Jair Bolsonaro pode ser condenado até 28 anos de prisão, caso seja considerado culpado pelos crimes apontados em indiciamento da PF. Bolsonaro e mais 36 pessoas foram indiciadas por envolvimento em uma suposta tentativa de golpe de estádio, em 22. O relatório da PF cita os crimes de golpe de estádio, abolição violenta do estádio, demoplástico de leite, organização cremosa. As penas variam de 3 a 12 anos, somadas chegariam a 28 anos de reclusão. Que interessante, hein? Que interessante. Bom, é isso que tem para hoje. Deixe comentários cuidadosos, inteligentes. Compartilhe com todos que puderem. Inscrevam-se. Se já inscritos, confiram a sua inscrição. Às vezes ela está derretendo, o Gasparzinho está desinscrevendo vocês. E vejam, compartilhe com quem puder. Deixe seu like, como eu disse. Considerem tornar-se membros do canal indo até a aba Seja Membro. Até a próxima.